Bom dia a todos. Bom estarmos aqui mais um domingo de manhã. E para quem está assistindo em outro horário, boa tarde ou boa noite aí, que está acompanhando o nosso canal. Mas nós estamos aqui nessa aula domingo de manhã, quase chegando ao encerramento da nossa revista, que tem o tema Vida com Deus. E essa terceira unidade, essa terceira parte, fala de vida para Deus, que a gente está vendo agora. Hoje a pastora Márcia vai ministrar a aula, mas antes vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor, nós te bendizemos pelo teu cuidado, graça, amor, presença. Te bendizemos, Deus, porque temos a oportunidade, todas as semanas, de juntos lermos a tua palavra, estudarmos da tua palavra. Ensina-nos cada vez mais, ensina-nos nessa aula, através da vida da pastora Márcia, que o Senhor nos conduza, que a tua vontade seja sempre feita sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida da pastora nessa aula, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que acompanharão depois, que a tua graça, que o teu amor, que a tua presença continue conosco e que o Senhor nos fortaleça para sempre praticarmos a tua palavra. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, uma boa aula. Deus abençoe. Amém, amém. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos e todas com a graça e a paz aí do nosso Senhor, né, todos que estão presentes aqui e aqueles também que vão estar ouvindo e refletindo também sobre essa aula depois. O nosso tema, estava até compartilhando um pouquinho com o pastor, antes de nós iniciarmos, é um tema bastante polêmico, né? É um tema que, normalmente, quando a gente vai pregar, nós pastores vamos pregar, a gente acho que nunca pensa nesse tema para pregar. Não, vou escolher o tema lá de Juízes 19 e vou fazer uma pregação hoje à noite na igreja, né? E durante anos, aí séculos, né? Eu vejo que é um tema que, se você for até pesquisar alguma coisa, algum comentário, algum estudo sobre, são poucas as pessoas que param para refletir ou para trazer alguma contribuição, né, sobre Juízes 19. Mas o nosso tema de hoje, né, como a gente está nesse terceiro bloco do nosso estudo, que fala de viver para Deus, né, uma vida com Deus, que é a proposta, né, viver para Deus. Eu creio que uma das maneiras que nós podemos ter uma vida com Deus e para Deus é aprendendo como nós vamos lidar com todas essas intempéries, né, que vêm à nossa volta, tanto de natureza quanto também as adversidades, né? O tema fala sobre o levita e a concubina, né, sobre superar a violência. E esse tema, eu vejo que hoje nós temos até mais propriedades para falar sobre ele, visto que em torno de nós, na televisão, nas escolas, na nossa sociedade de mulheres, a nossa igreja metodista, principalmente, tem abraçado muito o tema sobre superar a violência, né? O texto que foi dado aqui como base, que é 1 Pedro 2:21 a 23, né, um texto até que seria bom até a gente finalizar com ele, porque fala, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, né? Então, esse texto, ele traz muita lembrança para a gente que a Bíblia, ela não é um livro de conto de fadas, né? Aquele livro que tudo vai dar certo, né? A gente, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter ali prosperidade, tudo vai dar certo. Não é um livro de conto de fadas. E nem nada ali, nem nas histórias, né, da Bíblia, elas são cor-de-rosa, né? Como diz, né? Eu vou falar, o meu mundo é cor-de-rosa, né? Aquela sensação de que tudo vai se tornar princesa, tudo vai terminar num final feliz, né? Mas nós podemos ver que na Bíblia nós encontramos problemas, nós encontramos pecados, né? Abusos, né, dos homens são relatados, e aqui nesse texto nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, refletir, né, sobre isso, e o que mais a gente vê na Bíblia, né, como um livro, um livro que ele é vivo, é uma palavra viva, que a cada dia ela é revelada a nós, cada vez que você debruça para ler, e você não lê apenas como um livro de história, mas você lê aí com o Espírito Santo, pedindo a revelação de Deus, para que ele fale aos nossos corações, nós podemos perceber que ele é um livro que traz
a realidade para nós, mas ao mesmo tempo nos leva a refletir sobre as nossas vidas. Então, quando eu trabalho, quando a gente reflete aqui sobre um tema desse, de superar a violência, a gente precisa se voltar para nós mesmos, né? Eu sempre falo que quando nós estamos ouvindo uma aula, né, tantas aulas que nós tivemos nessa revista, e cada aula daquela você tem que parar e pensar, né? Mas onde eu estou, o que eu estou fazendo, qual é a minha parte, né, diante disso. Então, para começar aqui, nós vamos ler o texto de Juízes 19, né, que vai nos trazer aí uma história onde diz assim, que naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então, presta atenção como já começa o texto bíblico, né? Juízes 19. Então, não havia rei em Israel. Houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele, deixando-o, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante os 4 meses. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam, o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: coma alguma coisa, para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os dois se sentaram, comeram, beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse. Ele, mais uma vez, pernoitou ali. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir. Mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fica até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse mais uma vez: olha, está ficando tarde, a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passou aqui a noite passa aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Então ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isso é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou: vendo, vamos a um desses lugares e pernoitamos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de que nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo? E de onde você vem? O levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E presta atenção que acho que é a única vez que cita aqui o nome Casa do Senhor, né, nesse texto. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim, e para essa sua serva e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz esteja com você, tudo que lhe vier a faltar fique a meu encargo. Só não passa a noite na praça. Ele os levou para sua casa, deu pastos aos jumentos, depois lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto ele se alegrava, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não faça essa maldade, já que o homem está em minha casa, não faça uma loucura dessas.
Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dela. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem, mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, o levita pegou a sua concubina e entregou a eles do lado de fora. Eles a forçaram e abusaram dela toda noite, até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. E ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém, não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi à sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 pedaços, e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pense nisso, discute entre si e digam o que se deve fazer. Seu Deus Pai, nós te bendizemos, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, que seja a luz do Teu Espírito Santo, Pai, a trazer, Pai, sobre as nossas vidas um texto tão pesado, um texto que traz indignação aos nossos corações, mas que sabemos que estar nas Tuas Escrituras, Pai, não é em vão, Pai, para que nós possamos, refletindo sobre ele, nós possamos ter ações, Pai, que possam tirar, talvez mulheres e pessoas e homens também, que possam estar vivenciando a violência ou também sendo violentos, Pai, porque a Tua igreja é lugar de restauração, de cura e de libertação, Pai. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Confesso para vocês que até a leitura do texto, ela não nos faz muito bem, né? Principalmente para nós mulheres, né, que estamos vivenciando nesse tempo onde a gente se levanta, né, contra a violência, lutando, né, fazendo as nossas campanhas, dizendo não à violência contra a mulher. E conforme você vai lendo o texto, e mesmo diante esse posicionamento, né, e se a gente for pensar, não vou colocar aqui machismo, porque não é essa a palavra, mas era uma cultura, né, daquele tempo, né? A mulher não era realmente valorizada a ponto do próprio dono da casa, né, no texto, ele chega a falar: não, não faça isso, eu dou a minha filha virgem, e a serva, quer dizer, a mulher realmente, nesse tempo, ela não tinha valor algum, né, para o próprio pai oferecer até a sua filha em defesa de um homem, né? Então, assim, se nós formos levar para esse lado, ao ler esse texto, né, há muita inquietação no nosso coração, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus, porque hoje nós não vivenciamos mais esse tempo, né? Dessa cultura machista, dessa cultura onde o homem tinha, a mulher não era contada, a mulher não tinha valor, porque Jesus veio e inaugurou um novo tempo, né? Jesus veio para inaugurar um novo tempo, Jesus era rodeado pelas mulheres, curava as mulheres, se aproximava das mulheres, trazia as mulheres para perto de si, porque eram suas discípulas, né? E nós podemos vivenciar hoje, a partir de Jesus aí, nós podemos vivenciar esse tempo de cura, né? De cura realmente na vida das mulheres, né? Mas vamos pensar um pouquinho a proposta da nossa revista, né? O que propõe aqui essa lição de hoje, né? Então, olhar para a sociedade com o compromisso de anunciar as boas notícias da graça é não fechar os olhos para as injustiças que acontecem. O anúncio da boa notícia está comprometido com a denúncia das injustiças. Assim agiu os profetas. A violência doméstica é uma dessas injustiças que precisa ser denunciada e combatida. Nesse sentido, a igreja pode e deve assumir seu papel profético. A violência aqui relatada, né, em Juízes 19, infelizmente não é algo que se limitou aos textos bíblicos, né? São muitas as casas que ainda hoje são assoladas, né? Casas que vivem a violência e a morte. Se nós formos ver o índice de feminicídio, como é grande, né? Esse dia eu estava vendo uma reportagem que o estado do Brasil que mais acontece o feminicídio é o Pará, né? E nessa reportagem a gente via assim que era por era por pequenos problemas tão pequenos, né? Que poderiam ser resolvidos ou talvez, né? Pela o homem entender, né? Saber o limite
que existe numa relação, né? Mas quando nós estudamos essa lição, nós desejamos realmente encontrar forças nesse caminho para mudar essa triste realidade que nós estamos vivenciando, né? Tanto do feminicídio como da violência contra a mulher, que se atenuou bastante, né? A gente vê que no tempo aí da pandemia, foi onde nós mais ouvimos casos, né? De estando a mulher e o homem dentro de casa, né? No isolamento social, nós podemos perceber como houve casos de feminicídio, como aumentou esses casos, como houve procuras, né, dentro das delegacias, né, em relação à violência, né. Então, assim, o que nós podemos ver? Que Juízes, esse texto de Juízes, ele inicia já falando, né, que naqueles dias não havia rei em Israel. Então, como é que estava o povo? O povo vivia uma crise espiritual e uma crise social, né, e moral também, né. Então, eles viviam em crise, não havia um rei, não havia quem falasse, né? Quando se levantava alguém para falar, era o profeta que se levantava. Então, nós podemos perceber que era um caos, eles estavam vivendo um caos. Já tinham saído do tempo da escravidão, quer dizer, o povo estava disperso, o povo estava se distanciando dos ensinamentos de Deus, né? Então, esse significado desse texto de Juízes, ele revela para nós, e quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar que Deus permitiu, né, que ele estivesse aqui nas Escrituras Sagradas, porque é um relato para a gente ver até que ponto, né, chegaram o povo de Israel, alguns de Israel, né, que não foram todos, né, mas até que ponto chegaram alguns de Israel, se tornando depravados, imorais, e também para a gente refletir hoje também na vida das nossas igrejas, né, que hoje também dentro das igrejas, né, nós temos um índice muito grande de violência, e isso durante anos acontece, não é de agora. Durante anos, dentro das igrejas, até pastores, líderes, né, que conhecem a palavra, como aqui, o povo de Israel, os seguidores de Jesus, experimentaram o melhor de Deus, né? E eles aqui estavam tendo uma conduta totalmente imoral, depravada, né, fora dos princípios de Deus. E ainda continua isso, né? Isso não mudou na história, né? E por alguns índices, a gente que tem feito muitas pesquisas, falado sobre a violência contra a mulher, a gente nós estamos com um grupo de estudos na quarta-feira lá na Unimep, que são algumas advogadas aqui da Ordem de Advogados aqui de Piracicaba, que elas estão estudando e ela fez um estudo fez um levantamento, perdão, onde ela viu que muitas das violências aconteciam dentro das igrejas aquelas igrejas mais pentecostais, né? Aquelas igrejas onde as pessoas eram caladas, né? O machismo era muito forte, né? A mulher era uma submissão não a qual nós entendemos, que é estar debaixo da mesma missão, mas era uma submissão da mulher que vou usar uma palavra, uma frase, é quase um capacho, né? Eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu sou quase o cabeça da casa, né? Acho que Cristo ali não estava como cabeça da casa, e ele realmente usava muitas vezes da violência contra a mulher e ela tinha que ficar calada. Muitas vezes, quantos casos que a gente, né, atende que a mulher fala, não, é que eu bati na porta, eu caí, me machuquei. E na realidade não era isso, né? Era realmente ela tinha sido agredida. E hoje, né, com esse avanço, né, dessa parte, né, onde que nós somos chamados, né, a viver uma verdade, a viver, né, realmente a justiça de Deus para com todas as pessoas, acolher. Então, nós temos visto que tem surgido mais, as pessoas têm mais a segurança de falar, até porque, para uma mulher falar, ela tem que ter a garantia, ela tem que ter a delegacia, ela tem que ter a segurança, né, para que ela possa falar e denunciar. Porque antes ela ia falar e o que ia ser feito dela? Ela ia colocada na rua, ela ia se separar, ela saía com uma mão na frente e outra atrás, ela perdia todos os direitos dela. Então, primeiro se tem que pensar, né, e a partir aí da lei Maria da Penha se pensou primeiro os direitos que ela poderia ter. Então, o direito à segurança, né, para que ela pudesse ter essa coragem de denunciar, né, de tomar um posicionamento, né. Então, nós podemos ver que esse comportamento desses homens nesse texto bíblico lembra muito o comportamento lá dos homens de Sodoma e Gomorra, né,
traz muito essa lembrança, né? Então, assim, na nossa lição, ele vai falar um pouquinho sobre quem era essa concubina, né? Nós sabemos que a concubina, ela não era esposa, ela era alguém que era tomado para ser serviciada como no aspecto mais sexual, né? Se ela tivesse filhos, os filhos dela não teriam direitos, né? Então, a concubina era, hoje a gente vai dizer assim, não hoje, né? Que hoje até que, mas seria quase que como se o homem pegasse amantes, né? Onde ele usava para a sua satisfação sexual, mas os filhos eram dados como ilegítimos, né? Então, a concubina, essa, ela não aguentou o comportamento do marido, o texto bíblico, alguns estudos que eu estive vendo, fala que talvez houvesse algum adultério aí, nesse caso, mas ela não teria nem direito de reclamar, a não ser que o adultério fosse dela, né? Mas aqui diz que esse texto, que a concubina, ela volta para a casa do seu pai, né? Ela volta para casa do seu pai e o marido vai buscar ela em casa, né? E fica ali, por isso o texto repete que o pai, né, tenta mantê-los mais tempo ali na casa, vai prorrogando a volta deles, né? Mas esse é o contexto da história dela. Não se fala muito dela, ela não tem nome, né? É a concubina do levita, né? Então, nem o levita aqui aparece com o nome, né? Então, o levita, que foi buscar sua mulher ali na casa do sogro, né? Ele, não sei o que motivou, né? Normalmente ele tinha outras, mas talvez ele tivesse uma afeição por ela, porque mesmo acontecendo alguma coisa, ele vai, né? Ele faz uma viagem para ir buscá-la. Então, o texto fala até que ele chegou para falar-lhe ao coração, né? E o que aponta o seu interesse. Eu creio que aqui havia o interesse desse levita numa reconciliação, né? Então, na volta para casa, né, ele, sua mulher, seu servo, para nessa cidade aí de Gebiá, né? E há traduções bíblicas que dizem que essa parada que tem, que ele fica na cidade, né? E a história de que essa cidade não havia muita hospitalidade nas casas, por isso que ele vai parar numa praça, até que esse homem, né, chega até ele para oferecer hospedagem, né? Esse efraimita, né? Então, assim, há traduções bíblicas que dizem que foi o dono da casa, né? Esse que acolheu, né? Que morava ali, que ofereceu hospedagem, né? Para aquele seu compatriota, né? Que foi o que colocou para fora, né? Colocou para fora aí a serva, né? A concubina, né? Mas não é provados os textos, estudos, né? Pesquisei alguns, há uma controvérsia de que fosse o próprio dono da hospedaria que ofereceu a primeira filha, outra e depois colocou, mas não. A maioria dos textos, das traduções, tanto na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que a gente considera, né, como uma tradução mais fiel, né? Então, como a NVI, como a NAA, né? São Bíblias que relatam que o levita que jogou a mulher para fora e para os abusadores. Então, o que nós podemos ver, né, nesse texto? Que, como esse levita aqui não esperava, né, nós podemos dar uma olhada, ele não esperava que fosse acontecer tudo isso, ele entrou naquela casa, era um compatriota dele, né, efraimita, que era um compatriota, o povo da cidade não tinha sido hospitaleiro, né, e não havia um respeito, né, não se previa também a proteção das mulheres nesse tempo, né, não havia, como eu falei desde o início, né, a mulher nem era contada e muito menos ela que era uma concubina. Se você viu que o hospedeiro, né, aquele hospitaleiro ali, né, não preservou nem a sua filha, então realmente a mulher nesse tempo não havia nenhum valor, né? Então esse hóspede, né, que torna-se ali responsável, a partir do momento que alguém entra na minha casa e nós hospedamos essa pessoa na nossa casa, nós passamos a ser responsáveis por aqueles que nós colocamos dentro da nossa casa, né? Então, a gente percebe aqui que, em primeiro lugar, ele tenta argumentar, ele pede, né, o texto bíblico, ele pede, não faça isso com o meu hóspede, né? Então, ele tenta argumentar, por quê? Porque ele, em primeiro instante, ele se sentiu responsável por aqueles que ele estava hospedando ali, né? Tenta proteger ali a vida, né, do levita, né? E, no final, ele até aí oferece. A filha virgem, que aparece aqui no texto, assim como a concubina, o texto não dá o seu nome, né? Seu pai oferece em troca do levita, mas sua vida acabou sendo poupada, né? O hóspede deveria responder à hospitalidade, né, recebida, e por isso, aqui, de alguma forma, o texto
mostra que essas mulheres aparecem aqui muito como objeto, né? Sendo oferecidos, né? Meras propriedades, né? Vida sem valor. E os benjamitas, né? Que é o povo que não foi hospitaleiro, né? Que apresentaram esse comportamento absurdo, violento, né? Um comportamento perverso, pervertido, né? Então, eles primeiro insistem em violentar o levita, como não conseguem, então eles estupraram aí a mulher, né? Então, por causa desse crime cometido, a cidade, ela foi destruída. Depois, lá no texto de Juízes 20, mais à frente, se vocês puderem depois dar continuidade a esse texto, para ver as consequências desse ato que aqui nós estamos refletindo, né? Então, uma coisa assim, interessante que eu percebi nessa lição também, é que quando chega no final do texto, né, quando ele está falando que ele se vê, a mulher é colocada para fora, é violentada uma noite inteira, e ela tenta chegar até a casa, a porta, ela não consegue, né, tanto que ela tenta, ele abre, ela está ainda com a mão no umbral, e ali ela está caída, jazia, morta já, e você percebe que não houve uma preocupação, né? A gente vai um pouquinho mais a fundo, né? Se é na minha casa hoje, né? Se nós formos contextualizar aqui essa história, né? Hoje você não ficaria em paz, né? Na sua casa, se você colocasse para fora, se acontecesse alguma coisa, você não dormiria em paz, né? Não passaria uma noite. E parece que o texto mostra assim que aquela mulher foi colocada para fora, ela foi violentada, foi estuprada uma noite inteira por aqueles homens, e parece que naquela casa todos dormiram, porque só no dia seguinte, e interessante que eu vi aqui no texto bíblico, que me inquietou demais, né? Quando no dia seguinte, olha, fala assim, ó, de manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, né, sua concubina, jazia a porta, quer dizer, estava morta a porta da casa com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levanta-te e vamos embora. Meu Deus, me dá até um asco dentro de mim quando eu vejo essa frase, né? Quer dizer, não houve compadecimento, não houve um ato naquele momento de abaixar que essa mulher, talvez ver o sofrimento dela, colocar para dentro de casa, né? Porque para ele falar, levanta-te e vamos embora, ele não tinha percebido que essa mulher estava morta, né? Via que ela estava ali deitada, largada ali naquela soleira da porta. E mesmo assim, não houve nem da casa, nem do seu senhor, né? Não houve, assim, aquele compadecimento de trazer para dentro da casa, curar as feridas, ouvir, né? Nada. Ou até ver que estava morta e ter ali o seu momento de dor, de choro por aquela dor. Talvez houvesse, não podemos ter esse julgamento que talvez dentro do coração dele houvesse essa dor, né? Mas o texto, ele é bem frio nesse sentido de trazer, né, essa frase, né, essa palavra, né, quando fala levanta e vamos embora, né? Porém, não houve resposta, e o homem pôs, então, essa mulher sobre um jumento e foi para a sua casa, né? E aí, chegando na sua casa, que aí é outra parte que também, eu falo que o texto inteiro, né, Juízes 19 é só violência, né? É, esse texto, ele vem mostrando esse homem chegando na sua casa, e aí eu pergunto, ele pega uma faca e ele parte essa mulher em 12 partes. O que vocês lembram quando você pensa, quando eu leio esse texto, eu lembrei de algo que aconteceu aqui em São Paulo. O que vocês pensam, assim, primeira caso que a gente já ouviu hoje, nos tempos de hoje, né, algum tempo atrás aí, né, estou falando nesse nosso século, nessa nossa década, né, os séculos, né, que a gente já ouviu uma história bem parecida, né? Você lembra de alguém? O Matsunaga. Matsunaga, da Elisa, né? Quando eu estava lendo esse texto, aí eu lembrei, sabe quando vinha a lembrança, né? A gente hoje, né? Só que o caso foi diferente, né? Oi, amor! Alguém apareceu aí atrás, menino lindo. Ele veio perguntar se já é hora da foto. Então, assim, a gente lembra desse texto, por quê? Porque nesse texto, nessa história, né, que é um pouco diferente, aquela mulher, ela foi movida por muita injúria que ela sofreu. Aquela mulher, ela foi traída, e aquela mulher, ela deve ter sofrido muito, a gente não sabe a história dela, mas ela foi movida por muita raiva, para bater um ato desse, ela foi movida por muita raiva.
Havia ali uma vingança muito grande. No caso daqui do texto bíblico, esse homem, quando ele parte essa mulher em 12 pedaços, né? E talvez ele não tivesse no coração dele com sentimento de vingança, mas havia dentro dele um sentimento de justiça. Por quê? Porque o levita ele não poderia esperar ali a justiça dos anciões daquela cidade, né, de Gibeá, né, não poderia esperar que houvesse justiça daquele ancião, dos anciões daquela cidade, né. Então, o que ele faz? Ele recorre aos anciões de cada tribo de Israel, né, são 12 tribos de Israel, então ele recorre aos anciões de cada tribo de Israel, de modo a movê-los, né, a punir aquele opressor. Então, para ele, foi um senso de justiça. Eu não vou conseguir ninguém que possa punir, alguém que possa fazer algo em relação a esse ato de violência sofrido. Então, ele manda, e quando ele manda os 12 pedaços aí dessas peças, né, do corpo dessa concubina, ele mostrou ali, mostrou para cada uma dessas tribos a barbárie, né? A barbárie dos homens de Gibeá, né? Então, a barbárie, como estava vivendo aquelas tribos, né? E a gente fala que eram as tribos de Israel, as tribos de homens, né? E assim considerado homens que conhecia Deus, né? Mas ali, nessa tribo, os homens já tinham se pervertido, como dentro hoje do cristianismo também, né? Nós vemos homens que se pervertem, homens que se afastam, que hoje também são chamados filhos de Belial, como desse tempo. Esses homens eram filhos de Belial, malignos, né? Tomados, né, realmente por toda a violência. Então, na palavra que nós podemos aprender aqui com essa lição, palavra que ilumina aí a nossa vida, nós podemos ver que há semelhança entre essa história da concubina das mulheres violentadas no nosso país, né? Essa aqui, por ser concubina, ela era mais discriminada do que as outras mulheres. E hoje, mesmo sendo uma concubina, eu li um comentário, um pastor, tentando falar sobre esse texto, ele usa a palavra concubina, ele fala o levita e a prostituta, né? Eu achei estranho, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar de que chamar a mulher de prostituta. Ele colocou ela assim uma posição, e aí a gente fica preocupada, eu fico um pouco preocupada com isso, porque muitas vezes, quando o homem vai fazer um comentário e traz na tradução essa concubina até como uma prostituta, né? Porque a prostituta estaria vendendo seu corpo, né? Eu acho que há um certo preconceito aí. É como se ele quisesse justificar alguma coisa, né? Dessa mulher não ser a mulher original, não ser como diz, aquela que é a esposa, né? Que teria todos os direitos, né? A gente tem que pensar que a violência contra a mulher, e quando a gente fala da mulher, a gente fala de todas as mulheres. Nós não temos aqui que falar essa aqui é porque ela se vestiu assim. Ah, mas também olha o jeito que ela se vestia. Ah, olha o jeito que ela fazia. Gente, nada, nenhuma mulher, nem seu comportamento, nem seu jeito de vestir, nenhuma mulher, ela pode ser colocada, julgada, quando ela sofre a violência, nesse sentido, de usar o jeito de vestir para justificar a violência sofrida, porque é violência. Não importa, se ela está vestida daquele jeito, sabe, podemos usar várias maneiras de trabalhar essa mulher, nós podemos, esse homem que não ama mais, ou que diz que ama, né, porque normalmente quando há o feminicídio, eles falam que matam porque ama, e eu não consigo entender esse tipo de amor, né, mas assim, para mim é uma psicopatia isso, mas a gente percebe que nada justifica, porque todos têm o direito de dar o fim, todos têm o direito de falar não dá mais essa nossa relação, todos têm o direito, por quê? Mesmo que nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que Deus não aprova, Ele não se agrada do divórcio, né? Mas também quando a mulher, ela sofre o adultério, né? Temos respaldo na palavra de Deus, que há o perdão, a reconciliação, e quando há caso de adultério, a Bíblia diz, ela ainda respalda, né, de que realmente pode haver essa dissolução desse casamento, porque houve uma quebra do acordo, quebra da aliança, porque casamento é um acordo, é aliança de cuidado mútuo, né? E quando há uma quebra de uma das partes, né? E uma quebra até de uma forma de fidelidade, né? Então, realmente, a Bíblia justifica isso.
mas a violência ela não é justificada. Então, no Brasil, nós vemos que, além das mulheres sofrerem, ainda tem muitas mulheres que são as negras, que são assassinadas, agredidas, né, violentadas, né? Então, a gente já sofre violência da mulher por ser mulher. Se ela é mulher e ainda negra, ela sofre mais violência ainda, porque aí vem outro preconceito, que é o preconceito da sua pele, né? Da sua raça, da sua pele. Então, o que que vem? Vem um preconceito em cima do outro, né? Então, no Brasil, quando se trata de violência, nem mesmo a casa se torna um lugar seguro. E a gente percebe que essa violência, ela acontece no âmbito familiar. Ela não estava andando pelo meio da rua e alguém pegou ela, né? Aqui está dizendo o texto que está dentro da casa, ela é colocada para fora, mas há um âmbito familiar. Há pessoas ali que permitiram, né? E assim acontece também a violência dentro das casas. Muitas vezes dentro das próprias famílias, tios, avós, próprios pais, né, como a gente escuta muitos relatos, eles estão ali acontecendo a violência, a criança, que crianças e mulheres, eles têm medo de falar porque são coagidos, e a gente tem que hoje, desde pequeno, com nossos filhos, aqui na escola a gente tem feito cartazes, nossas crianças têm colocado isso para fora, né? Mas a gente tem que ensinar desde pequena para não calar, não ter medo, né? E a gente tem o respaldo para dar. Mas teve tempo, eu pelo menos conheço um caso que a própria mãe, ela percebia, gente, qual é a mãe que não percebe? A criança, ela muda, a filha muda, né? Quando está sofrendo uma violência, e ela se cala diante daquilo, talvez com medo de perder o marido, de acontecer ou perder sua casa, porque realmente a primeira coisa que acontece é a mulher ficar com os filhos na rua. Hoje, há um respaldo maior da lei, onde traz essa mulher para uma casa de abrigo, um lugar onde ela possa ser resguardada e colocada de novo num lugar para que ela possa trazer sua vida de volta, né? Então, a gente vê muito isso. Então, a pandemia, como eu falei no começo, né, nós vimos tragédia ali de doença, aumento da violência doméstica, né, dos crimes de feminicídio, né, muitas mulheres vítimas da violência em todas as partes, todas as classes sociais, em todas as religiões. Então, não é assim, é só. Não, todas as classes sociais, religiões, né? Nós podemos ver, né? E elas estão nas nossas igrejas, assim como também os seus agressores, né? Por isso, nós precisamos nos envolver com ações de educação, denúncia e cuidado das vítimas e também do agressor, né? Hoje, existe homens tomando a frente e falando não à violência contra a mulher e trabalhando com os homens que foram aqueles que são os agressores, trabalhando com eles, encaminhando para a parte, né, de cuidados médicos, né, para que eles possam, porque muitas vezes vem da cultura, aquela cultura está incutida, né, assim como o preconceito, né, ele está inculcado ali naquela pessoa, e a gente precisa trabalhar isso. Então, a igreja ela precisa colaborar com isso. E como nós podemos colaborar? Né? De inúmeras maneiras, né? Primeiro, a nossa atuação é com a atitude de não se omitir. Existe uma frase que hoje a gente até fala muito ela, diante de quem sofre, de quem é acredita, né? Você escuta aqui, nós que moramos em apartamento, escuta aqui uma mulher sofrendo uma violência, alguém batendo nela, e aí alguém fala assim, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Isso é daquele tempo, do machismo, daquelas pessoas que se omitiam. Não vou me meter, é marido dela, é o dono dela, né? E hoje nós desconstruímos essa frase, né? Muito pelo contrário. Em briga de marido e mulher, se houver violência, se eu estiver ouvindo, né, eu meto a minha colher. Porque senão eu estou compactuando com essa violência, né? Eu não posso cometer, eu não posso me omitir diante disso. A gente está aí já 10h49, mas eu quero contar um caso. Eu estava esperando, nós íamos ter um encontro aqui na Pastoral, eu estava esperando a pastora Renilda, que estava vindo do Bennett, no Rio de Janeiro, porque a gente ia ter a nossa assembleia da CONAPEU, que é a Coordenadoria Nacional das Pastorais, lá na Unimep. E eu estava na rodoviária, aguardando o ônibus dela chegar, e começou um gritalheiro, um barulhão, e as pessoas se afastando, e eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, é um cara que está arrancando uma moça, essa moça devia ter em torno de uns 17, 18 anos, mais ou menos, já tinha até filho, mas ele estava tirando ela pelos cabelos de dentro do ônibus. E aí eu cheguei perto, e ele estava tirando, ele puxava ela pelos cabelos, para ela ir lá no bagageiro, o motorista abriu o bagageiro, que o ônibus já ia saindo, o ônibus que ia para São Paulo. E o motorista abriu o bagageiro, ele gritando,
falando para ela, onde está tua mala, onde está tua mala, que era para retirar a mala dela. Gente, é difícil a gente olhar a situação e todo mundo parado na rodoviária, olhando a cena, e ninguém falava nada. O motorista coagido ali, o cara, né, bem violento, assim, era um rapaz. Um rapaz, né, não tinha nem corpo, nem nada, e ninguém fazia nada. Homens, pessoas ali do lado, a menina gritando, e o motorista pondo as malas para fora, né, para baixar a mala da menina. E eu cheguei perto, aquilo me angustiou. Eu falo que eu tenho um senso de justiça acustado, né, quando eu vejo essas coisas. E nessa hora eu cheguei perto dele para tentar falar com ele, para soltar ela, né? Que fosse para um lugar, que fôssemos conversar, dialogar, para resolver aquela questão. Não sabia o que estava acontecendo, mas que poderia ser resolvido. Ele chegou um palavrão para mim, falou, e nisso o motorista já colocou a bolsa dela, ele catou a bolsa dela com ela, aí ele solta o cabelo dela, eu falei, solta o cabelo dela, não faça isso. Aí ele agarrou ela pelo braço e começou a atravessar a rodoviária de Piracicaba, agarrada com ela no braço, a bolsa dela e eu atrás, agarrada no outro braço dela. E foi assim uma cena que eu falei, foi tão impossível naquela hora, né? E aí nisso a pastora já estava chegando, porque o ônibus dela já estava parado quando tudo isso aconteceu, ela só não tinha descido. E aí ela vem, ela me vê, ela vem junto, e eu agarrada no braço dele, falei, não, você não vai levar ela. Aí eu olhei para o pessoal que estava tudo assim, na plateia, olhando, homem, sem fazer nada, um menino que é um fragote ali. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém chama a polícia. Chama a polícia, chama alguém para fazer alguma coisa, porque ela gritava, ela olhava para mim, ela falava, ele vai me matar. E ela estava toda machucada, rosto, roxa, braço, menina magrinha assim, toda machucada. Eu falei, não vou deixar ele levar ela daqui de jeito nenhum. Né? Aí eu comecei a gritar para a polícia, até que uma mulher saiu correndo e pegou o telefone e ligou a guarda que funciona dentro da rodoviária, aquela guardinha que fica lá, parada de longe. Eu comecei a gritar com eles. Vocês façam alguma coisa, não sei o que lá. Aí a moça veio, foi chegando, não, a polícia já está vindo, bababá. E aí foi isso desenrolar das coisas, né? A polícia veio, e para essa moça ser colocada no ônibus, nós ficamos lá quase 40 minutos esperando o próximo ônibus para colocar ela no ônibus, aconselhamos, oramos com ela chorou muito, ela estava tentando voltar para a casa do pai dela, em São Paulo, né? Até no São Bernardo, até eu falei que conhecia a gente lá, indiquei pastores para estar acompanhando ela. Por quê? Porque ela queria voltar para casa que ela não aguentava mais apanhar. E ela estava indo para casa e deixando o filho com a vizinha, para depois pegar. Assim, gente, é isso que nós não podemos deixar. Nós não podemos mais aceitar de olhar, de fazer parte da plateia, né? Dessa plateia que se omite, porque a omissão é pecado diante de Deus. Né? Naquela hora eu acho que eu fui revestida muito assim da força de Deus, da proteção de Deus. Ele me xingava, ele falava muitas coisas para mim, que ia me matar, tira a mão dela, é minha mulher, vou te pegar. Ele falava uma porção de coisa, porque era imaginar, depois a gente soube que foi levantamento, né, da ficha dele, a polícia levou, disse que ia manter ele o máximo possível preso até a menina entrar no ônibus, né? Então, olha como é que é as coisas. Então, é isso que a gente precisa ver. Então, uma das ações, eu não falo para todo mundo fazer de forma inconsequente, né? Mas a gente tem que ter uma ação, nem que seja pegar o telefone e ligar. Você não vai bater na vizinha, mas ligar. Liga, sabe? Tem aí, né, o 180, liga para falar, liga para chamar, para acudir essa pessoa, né? Então, a gente vê que essa igualdade entre homens e mulheres, como Gálatas 3:28, ele fala sobre a valorização das relações respeitosas, que devem fazer parte do anúncio da igreja, para homens e mulheres, mulheres e homens. Então, o papel, como nós podemos colaborar, é falando sobre isso, trazendo esse assunto para dentro das nossas igrejas. Eu lembro há pouco tempo atrás, nós trouxemos esse assunto no nosso grupo de mulheres e gerou um pouco de polêmica, porque muitas pessoas não querem falar sobre esse assunto, né? E esse assunto, às vezes, tem uma roda de conversa nos nossos encontros, né? A gente falar, trazer pessoas que tenham propriedades para falar sobre isso, e nós temos isso dentro da nossa igreja metodista. Hoje nós temos a OAB daqui que tem trabalhado muito bem essa violência contra a mulher. Nós temos na Câmara Municipal, né, a pastora Laurilene, na Igreja da Catedral, tem se envolvido junto com a Rosália, né, com esse tema, né? Então a gente vê que a gente tem pessoas que pode trazer, dar uma palestra, falar, porque nós precisamos abrir a boca e falar sobre o assunto. Não tem mais tempo de ficar calado, omitindo, não estou vendo, é problema dele. Não, é problema nosso como igreja, né?
Então, é importante que a igreja não fortaleça a ideia de que somente com oração uma mulher conseguirá sair de um quadro de violência. Olha, eu estou orando por você. A pessoa te procura, fala, muito bem, olha, eu estou orando por você, né? E lá até ela está sofrendo a violência. Essa mulher não vai procurar mais a gente, porque não basta a sua oração, ela vai voltar para casa, porque a oração ela é eficaz, mas a própria palavra fala é oração, ação. Nós oramos pedindo a Deus a proteção até para nossas vidas, sabedoria para nossas vidas, discernimento, para que nós possamos até tratar com essa situação. Proteção para a vida dela, que os anjos do Senhor possam proteger, mas a gente tem que ter uma ação em relação a isso. Então, a oração ela é fundamental, mas nunca será a estratégia. Muitas mulheres sofrem calada por muito tempo por causa da ideia de que devem ser submissas integralmente a seus maridos. Quando o entendimento de submissão, e nossa igreja, graças a Deus, fala bastante sobre isso, né, pastor? Temos pregado, falado, né, estar debaixo da mesma missão, homem e mulher, né? Então, é isso muito importante, né? Integralmente ser marido, inclusive nos casos de violência. E outra ação é desconstruir esse imaginário, né, de colaborar com as pessoas, né, que saiam dessas falsas concepções, né? As mulheres devem ser incentivadas a orar e denunciar quando sofrem violência e nunca se calarem. Então, essa é a ação, é sentar com elas, né, incentivar, termos também como apoiar essas mulheres, conhecer quais os lugares. Hoje, se chega uma mulher para mim, eu sei os lugares onde eu vou enviar, onde ela pode fazer uma denúncia, onde ela pode ser resguardada. Então, a gente também tem que ter esse conhecimento como igreja. Se hoje alguém da igreja te procurar, você precisa ter. Então, talvez a gente colocar, olha, se a mulher sofreu violência, temos esse lugar, é esse o DISC, né? É esse o lugar que ela pode procurar. Nós talvez não possamos fazer, mas como igreja nós podemos encaminhar, fazer os encaminhamentos, né? Então, quando entendemos a nossa responsabilidade no processo de superação da violência, nos deparamos com a necessidade de buscar formação adequada. Temos que conhecer ações que já desenvolvidas, nos somarmos a elas e criar outras frentes de trabalho que ajudam as mulheres que sofrem. A igreja pode ser esse espaço de acolhimento para quem é vítima e também para quem agride. Para quem agride também, trabalhar, né? Essa questão de desconstruir todo esse conceito, né? Acolher a vítima é escutar sua dor sem julgar, e acolher o agressor não significa não denunciar, mas evitar que ele continue cometendo esse tipo de crime, né? Porque hoje é um crime isso, né? Então, o verdadeiro acolhimento de quem agride passa por suporte emocional, como a gente já falou. Então, concluindo, né, ainda que não tenhamos respostas fáceis nem soluções imediatas, precisamos prosseguir. Paulo instrui a igreja a não se conformar com o presente século, mas transformar pela renovação da mente. Está lá em Romanos 12, de 1 a 2, né? Então, Paulo fala sobre essa metanoia, transformar a igreja, a mente da igreja, né? Igreja, quando eu falo, são todos nós, esse corpo de Cristo, né? Nós precisamos estar renovando a nossa mente conforme o século e renovar a mente, realmente trazer esse conhecimento, né? Então, para quê? Para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E seguramente essa vontade tem a ver com a vida, uma vida digna, justa, pacífica para mulheres e homens, né? Na nossa cidade, de todas as idades, nas nossas igrejas, na nossa sociedade, né? Então, para terminar, eu quero concluir com esse desafio para a nossa igreja, né? De nós nos tornarmos, né? Nos tornarmos, nos aprofundarmos nesse tema e sermos espaços de acolhimento para essas pessoas, tanto a vítima quanto o agressor, né? Então, Deus sabe que precisamos ser conscientes quanto aos abismos onde podemos chegar, se não caminharmos fielmente com Ele. Está lá em 1 Coríntios 10, 6, que diz assim, ó, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Aí eu estou falando do texto bíblico lá do começo de Juízes. Quando a gente lê um texto desse peso, né, a gente lembra aqui de 1 Coríntios 10, de 6 e 11, que diz assim, o versículo 6 diz, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E o versículo 11 diz, essas coisas servem de advertência a nós, para que o fim do tempo, advertência para dizer-nos que o fim do tempo está chegando. Então, o fim do tempo está chegando, nós sabemos que o mundo é cada vez mais violento, e nós precisamos, né, como igreja do Senhor, ter esse papel desafiador. Não é fácil, mas ter esse papel de acolhimento da dor, né, de mudança de mente, de paradigmas, né, que realmente aconteça isso, transformar das mentes, o qual Paulo tantos nos chama a fazer, né? Deus possa nos abençoar. Eu quero terminar com uma oração.
Seu Deus Pai, nós te bendizemos, Senhor, te bendizemos, te damos graças, Senhor, te damos graça pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Ó Deus, quando nós lemos a tua palavra, Senhor, e nós estamos debaixo, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo, desta unção, e ela traz tão claramente, Senhor Jesus, como nós podemos vir a nossas mentes histórias, vidas, testemunhos, pessoas que, Senhor Jesus, têm sofrido, Pai, essa violência, esse preconceito, e nós, como igreja, Senhor, onde nós estamos, Pai? Estamos, Senhor Jesus, parados, estamos, Senhor Jesus, talvez ignorando, fechando os nossos olhos. Pai, que possamos, Senhor Jesus, renovar as nossas mentes a cada dia, Pai, com teu conhecimento, Pai, sabendo que tu, Senhor, inaugurou um novo tempo, Jesus, tu inaugurou um tempo onde as mulheres eram acolhidas, onde tu tocou as vidas, Pai, tu não deixou que nenhuma delas viesse se perder, nem homens, nem mulheres, mas tu tocava cada um deles, tu trazia para junto aqueles que mais sofriam preconceito, onde todos estavam ali ignorando e talvez colocando ali do lado, à margem da sociedade, Pai. Tu foi aquele que trouxe para junto, Senhor, para curar, para restaurar, para levantar, para libertar também, Senhor. Libertar aqueles que vivem a opressão, Senhor, de uma vida de muito tempos atrás, de condutas, Senhor Jesus, de muito tempo atrás, que precisa ser liberta, Pai, amém, Pai. Por isso, Senhor, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, a vida de cada pessoa que vai estar ouvindo, que está aqui ouvindo, e aqueles que ainda ouvirão essa lição, para que o teu Espírito Santo inquiete a nós temos essa igreja que se importa, essa igreja que realmente possa anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que traz vida aonde há dores e aonde há morte, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer a nossa foto. Obrigado, pastora, pela aula, reflexão. Me lembrei do Salmo 23. Não é diretamente ligado ao texto, mas tem um texto que fala que, o Salmo 23, né, fala que Deus nos leva águas de refrigério e descanso. E quando eu lembro desse texto, eu lembro que a igreja é uma porta para que as pessoas encontrem esse refrigério e esse descanso em Deus. Então, que a nossa igreja, que a nossa vida, né, seja esse espaço de graça, de manifestação do amor de Deus com todos aqueles que sofrem, que têm alguma situação enfrentando. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe e que a palavra dele continue nos inspirando e fortalecendo.